Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente aqui no meu canal do YouTube. E nessa aulinha de hoje, a minha ideia é falar um pouquinho sobre o método dos estados limites. Antigamente, a gente trabalhava com o chamado método das tensões admissíveis. Você tinha ali um coeficiente de segurança, aplicava o coeficiente de segurança no seu cálculo, e verificava se a peça poderia passar ou não. Com o advento aí da evolução do computador, nos últimos, principalmente o computador pessoal, aquele que fica dentro do escritório, nos últimos 30 anos aí, o método estados limites ele ganhou espaço. Ele é um método um pouco mais complicado de ser feito. Ele é um método probabilístico, ele trabalha com a probabilidade da ocorrência das ações. Então, ele foi feito para ser utilizado com o computador, ok? E é um método que é utilizado aí em 90% de nossas normas. Norma de aço, norma de concreto. A norma de fundação já vem com o método de estados limites. Apesar que a norma de fundação, NBR 6122, também trabalha com um pouquinho de tensões admissíveis. A gente ainda calcula algumas coisas em fundações através do método das tensões admissíveis. Mas o método de estados limites, ele é o principal modelo de cálculo que nós usamos hoje em dia. Muito bem. Vamos fazer uma perguntinha básica aqui. Como garantir a segurança estrutural em um projeto? Como é que eu posso garantir, matematicamente, que aquilo que eu estou fazendo vai ser seguro ou não? Como é que a ABNT lida com isso? Vamos fazer aqui um teste. Vamos pegar o peso do concreto. Um exemplozinho. Nós sabemos que o concreto pesa 25 kN por metro cúbico, que é o 2.500 kg por metro cúbico. Concreto com densidade normal, armado. Bom, esse valor ele é conhecido como valor característico. Vamos pegar aqui uma curva de Gauss, aquela curva de probabilidades. E vou ensaiar um monte de corpos de prova aí para verificar o peso do concreto armado. Eu vou ter sempre um valor mínimo na amostra, eu vou ter um valor médio na amostra e eu vou ter o valor característico na amostra. Então, o que é o valor característico? É aquele valor cuja probabilidade de ser superado é menor do que 5%. Então, essa situação, esse é o valor característico. Às vezes as pessoas acham que o valor característico é o valor médio. Não é. O valor característico, no caso do peso aqui, do concreto, ele é um valor cuja probabilidade de ser superado, ou seja, de ter um concreto pesando mais do que 25 kg por metro cúbico, é de 5% ou menos. Isso é chamado valor característico. Por isso que é muito difícil você encontrar um concreto que pese mais de 2.500 kg. Porque estatisticamente a probabilidade disso acontecer é de menos de 5%. Eu até falo na minha aula de concreto 1, comento, olha, o concreto pode ter muito ferro, pode ter pouco ferro, pode ter uma taxa de armadura altíssima, uma taxa de armadura baixíssima. Se ele for concreto armado, ele vai pesar 25 kN por metro cúbico. É claro que ele não vai pesar 2.500 kg por metro cúbico. Ele vai ter variações de peso. Vai variar aí 2.100, 2.300, 2.500, 2.550. Ele vai ter variações de peso. Porém, para mais, a probabilidade é muito pequena de ocorrer. Vamos pegar agora a resistência. Imaginar que eu ensaiei vários corpos de prova com FCK de 30 MPa. Vamos pegar a mesma curva e vamos analisar aqui. Vou ter sempre o valor máximo de resistência, o valor médio de resistência e vou ter o valor característico da resistência, que é aquele valor cuja probabilidade de ser menor do que 30 MPa é de menos de 5%. Da mesma forma que no peso, que é uma ação de cálculo, o peso do concreto é uma ação de cálculo, é um esforço. A resistência também, eu vou trabalhar com um valor
o limite é 5% na minha amostra. Então, o FCK também não é o valor médio. O FCK também ele é caracterizado pelo seu valor característico, que é o valor cuja probabilidade de ser menor do que o valor de projeto é de menos de 5%. Bom, se eu pegar essas duas curvas e colocar aqui, ó, e verificar a interseção entre elas, e chamar aqui, ó, o FCK, ou seja, a resistência de probabilidade A, e chamar o peso do concreto de probabilidade B, qual é a probabilidade desse ponto aqui ocorrer? Que é a interseção entre eles. Então, probabilidade de A, interseção de B. Se é 5% para cada lado, vai ser 5% vezes 5%. Então, a probabilidade de ocorrer esse ponto aqui, a interseção dos dois, é de 0,25%. Observe que é uma probabilidade muito pequena. Ou seja, a chance de eu ter o concreto com valor exatamente igual ao característico e a resistência do concreto com valor exatamente igual à característica, ao mesmo tempo, é de 0,25%. Mesmo já sendo um valor pequeno, o que a BNT ainda faz para garantir a segurança do projeto? Ela aplica tanto no peso do concreto, ou seja, tanto nas ações de cálculo, que são os esforços, quanto na resistência do concreto, ou na resistência dos materiais que estão sendo utilizados ali no cálculo, um chamado coeficiente de ponderação. O coeficiente de ponderação ele vai majorar, em determinadas situações, ele vai majorar o peso, ou seja, ele vai aumentar o peso, trazer esse ponto daqui para cá, e vai minorar, ou seja, vai reduzir a resistência, trazer esse ponto daqui para cá. Como se fossem os antigos coeficientes de segurança, né? Estou aplicando ali um coeficiente de ponderação, é como se eu estivesse aplicando ali um coeficiente de segurança. Ao fazer isso, a ABNT ela reduz drasticamente a probabilidade de ocorrer o colapso, né? De ocorrer o que a gente chama de estado limite último da estrutura. Porque ela está aumentando a distância entre os pontos, né? Trazendo o ponto para cá e o ponto para cá. Se aqui já era muito pequena a probabilidade, aqui ela é muito menor ainda. E é de quanto, Ronilson? Aí vai depender dos coeficientes que estão sendo utilizados. Os coeficientes de ponderação eles variam de modelo de cálculo para modelo de cálculo. Por exemplo, concreto armado, os coeficientes são uns. Estrutura de aço, os coeficientes já são outros. São muito parecidos em regra geral, mas são outros. Cálculos feitos com solo, por exemplo, né, fundações, já são outros coeficientes. Elementos pré-moldados têm um controle tecnológico diferente, você pode trabalhar com outro tipo de coeficiente. Então, o coeficiente depende muito da qualidade do produto, da qualidade da execução da obra, né? Se ela é feita no local, se ela é feita numa fábrica, as condições que vão ser colocadas ali para o trabalho. Porém, em regra geral, o que o coeficiente de ponderação faz é majorar o esforço, no caso aqui o exemplo nosso, o esforço é o peso, e minorar a resistência, que no caso do meu exemplo aqui é a resistência do concreto. Para com isso, distanciar os dois pontos ali e diminuir a probabilidade de ocorrência do colapso. Mas aí você pergunta, então, dessa forma, é impossível uma estrutura cair? É claro que não. Não existe, né, estrutura que não vai cair. Não existe estrutura infalível. Estamos tratando aqui de projeto. O que nós temos que fazer no projeto para evitar que a estrutura atinja um limite tal que ela possa vir à ruptura, ao colapso. Tem vários fatores na engenharia que podem interferir para o colapso de uma estrutura. Erros de projeto,
deficiência no solo, né, na sondagem do solo, problemas externos, um colapso com um caminhão, com um avião, bomba que pode explodir, incêndio. Então tem várias coisas que podem trazer a estrutura, levar uma estrutura ao colapso. Bom, basicamente, são dois métodos, são dois estados limites que a gente vai estudar. O chamado estado limite último e o estado limite de serviço. O estado limite último está relacionado com a segurança da estrutura. A gente fala que a ocorrência de um estado limite último significa o colapso estrutural, significa o limite de resistência daquela peça. Não quer dizer que todo estado limite último acarrete, por exemplo, na queda do edifício. Às vezes o estado limite último é de uma peça. Vamos pegar um exemplo aqui da estrutura de aço. Eu posso ter, por exemplo, o estado limite último de flambagem local da aba de um perfil metálico, por exemplo. Ele atingiu o estado limite último porque ele flambou. Mas esse perfil está no local, trabalhando, e nem por isso a estrutura caiu. Então, o estado limite último não está relacionado diretamente com a queda da estrutura, mas ele está relacionado com o limite de capacidade daquela estrutura de suportar mais carregamento. E é isso que a gente tem que estar na cabeça. Sempre que você está trabalhando com estado limite último, você tem que imaginar o limite. Estamos lá no limite. Dali para frente você não consegue andar mais. Dali para frente o ambiente já é nebuloso, né? Você não consegue calcular, os materiais não se comportam de forma segura mais, né, para serem utilizados aí em uma estrutura de concreto. Tanto concreto quanto aço, né? Estou dizendo aqui é válido tanto para concreto, quanto para aço, quanto para madeira, enfim, qualquer estrutura. E o outro estado limite é o estado limite de serviço. O estado limite de serviço é a capacidade que a estrutura tem de desempenhar satisfatoriamente a função a qual ela foi construída. Então, se eu construir, por exemplo, a arquibancada de um futebol, ela tem que suportar a torcida ali, numa final de campeonato, pulando em cima da arquibancada, campo cheio. É uma situação de serviço da arquibancada. Uma ponte, ela tem que suportar ali o carregamento pleno de caminhões ali em cima. O congestionamento. Essa é a situação natural de trabalho. E esse estado limite, ele deve ser verificado também. Tem deformações muito grandes? Se eu ocupar, por exemplo, essa ponte toda com caminhão, vai deformar muito? Essa arquibancada de futebol estiver lotada, final de campeonato, ela vai deformar muito? Ela vai fissurar muito? Vai vibrar muito? Então são alguns estados limites de serviço que a gente verifica, né, nas nossas estruturas. Ok? Então sempre tendo em mente aí que são dois estados limites. O estado limite último, que está sempre relacionado à segurança da estrutura. Nós vamos dimensionar as nossas peças, né, a seção de uma viga, o aço, sempre vai ser dimensionada com base no estado limite último, no limite de capacidade dela. Obviamente a ideia é não atingir esse valor nunca na vida, né? O estado limite último ele é feito para não ser utilizado, ele é um airbag, vamos dizer assim. Ele foi feito para não precisar chegar nele. Mas nós vamos dimensionar para isso. E o estado limite de serviço é uma verificação normal que temos que fazer em condições de trabalho, em condições de serviço de uma estrutura. O princípio básico do método dos estados limites é que a solicitação de cálculo, ou seja, as ações de cálculo, elas vão gerar na minha estrutura uma solicitação. E esta solicitação tem que ser menor ou igual à resistência daquela peça. Observe que nesse ponto aqui o método ele se assemelha muito ao método das tensões admissíveis, porque ela também era assim. Eu calculava o esforço no parafuso, calculava a resistência dele, aplicava um coeficiente de segurança, e falava, esse parafuso aqui ele aguenta 100, então eu vou colocar só 50, que aí eu sei que com 50 ele não vai romper. Então nesse ponto aqui o método da limite é muito parecido com o método das tensões admissíveis. Eu vou ter uma solicitação de cálculo, ou seja, um momento fletor, uma força cortante, um momento de torção, uma força normal.
essa solicitação ela tem que ser menor ou igual à resistência daquela peça. Solicitação de cálculo, resistência de cálculo. Sempre que tiver um Dzinho assim, ó, é porque é de cálculo. Muito bem, o modelo funciona com combinações de cálculo, nós criamos as combinações de cálculo, que no caso do estado limite última, ela pode ser normal, especial ou de construção ou excepcional. E no caso da combinação em serviço, ela pode ser quase permanente, frequente e rara. Combinação normal, como o próprio nome diz, é aquela combinação que eu vou fazer no estado limite último para verificar ali a minha peça durante a vida útil da estrutura. Né? É o esforço que ela vai ter, vou fazer um cálculo, criar uma combinação, encontrar os esforços, momento, força cortante, torção, enfim, os esforços que ela vai trabalhar ali durante a vida útil dela toda. Combinação especial de construção é quando eu tiver na construção do edifício alguma situação em que as ações são diferentes. Por exemplo, uma viga pré-moldada, no transporte dela, transporte e içamento de uma viga, ela pode sofrer um esforço que durante a vida dela de trabalho vai ser diferente. Ela pode ter um momento, por exemplo, negativo, que na vida útil dela não vai existir. Ela pode ser uma viga biapoiada e na hora de ser içada, ela pode ser içada pelo centro. Estou dando um exemplo. Né, um outro modelo, por exemplo, estou fazendo um pórtico com estruturas metálicas. O pórtico vai ser travado, lá no final da obra, né, no final da estrutura, o pórtico vai ser travado. Só que antes dele ser travado, ele está sendo colocado lá no campo, está sendo colocado os pilares e tal. Esse pilar pode ser submetido a um esforço, que depois que ele for travado, não vai existir mais. Ou seja, então é um esforço especial, um esforço de construção. Então ele vai ser levado em consideração em uma outra combinação. Ok? Então são alguns exemplos para você ter uma ideia mais ou menos que tipo de combinação que é essa. A excepcional, como o próprio nome diz, né, é algo excepcional. É a colisão de um caminhão com um pilar de prédio, a explosão dentro de um apartamento, é o impacto com um avião, por exemplo, prédios muito altos, né? Vou considerar o impacto com um avião ali. Terremoto, ou seja, incêndio. Então, são situações excepcionais que eu vou criar ali combinações para verificar a resistência da estrutura para aquele caso específico, daquele momento em que há ação excepcional. Tá ok? E as combinações de serviço tem a quase permanente, que é a combinação mais normal, né? Carregamento em serviço quase permanente é o carregamento comum. Pessoas, móveis, veículos, que estão ali ocupando aquele espaço, aquela estrutura, de forma contínua ao longo da vida útil. Tem a combinação frequente, que aí é a situação que ocorre esporadicamente. O vento, por exemplo, um esforço frequente. Pode ter vento hoje, pode não ter, pode ter daqui 2 semanas, pode não ventar esse mês, ventar muito mês que vem, mas sempre vai existir vento. Então ele é uma combinação frequente. Temperatura, né? A variação de temperatura é uma combinação frequente. E as combinações raras, né, são combinações aí que podem ocorrer ou não ao longo da vida útil da estrutura. E se ocorrerem, ocorrem de forma muito espaçadas. Um exemplo de combinação rara, vamos pegar aqui uma indústria, por exemplo. Tem lá um equipamento que de 10 em 10 anos esse equipamento para fazer manutenção. Aí tem que chegar umas máquinas lá para poder fazer a manutenção. Essas máquinas vão ocupar um espaço que vão gerar um esforço numa estrutura X ali. Ora, esse esforço produzido por essas máquinas de 10 em 10 anos é um esforço raro. Ele vai acontecer muito pouco ao longo da vida útil da estrutura. Mas ele vai existir. Então tem que verificar ali naquela combinação rara se a deformação vai ser adequada, se vai ter muita fissuração, se vai vibrar muito a estrutura. Então, são várias combinações que eu tenho, né, você observa. Por isso que o modelo é para computador, né, porque ele é muito complexo. Vou fazer um prédio, né, um prédio de apartamentos, eu tenho que fazer várias verificações. Verificar recalque, verificar incêndio. Então, eu faço várias combinações e vou rodar o prédio com essas várias combinações aí. Antigamente, na época das tensões admissíveis, quando também não tinha computador, era muito difícil você fazer vários cálculos. Você tinha que julgar no máximo para tudo, pegar a pior situação e fazer um cálculo só, porque o cálculo era feito na mão. Hoje não, hoje você roda um prédio de 30, 40 andares, questão de segundos aí,
você consegue rodar com várias combinações. E verificar, obviamente, qual que é a pior situação e armar esse prédio seu, né? Modelar a estrutura do prédio para suportar esses esforços. Muito bem. Para fazer as combinações, eu tenho que conhecer as minhas ações de cálculo. E nós temos basicamente dois tipos de ações. As ações permanentes, que são aquelas ações que vão estar ali no edifício durante toda a vida útil dele, e elas não vão variar ao longo da vida útil. Como, por exemplo, o peso próprio da estrutura, né? O peso do concreto é uma ação importante e permanente. Peso de alvenarias. O peso do piso, né, que foi colocado ali. Ó. Peso de água, por exemplo, em piscina. Líquido de um reservatório, água de piscina. Canteiro, né? Vou colocar um canteiro em cima da minha... um jardim em cima da minha cobertura. É uma carga permanente também. Então a carga permanente é aquela carga que vai ficar, em regra geral, inalterada e contínua durante a vida útil da estrutura. Pode acontecer dela ser retirada? Posso tirar a parede de um prédio, por exemplo. Mas não quer dizer que no momento do projeto aquela parede foi considerada como carga variável. Ela foi uma carga permanente. Tá ok? E a outra carga, como eu já disse, é a carga variável. É aquela que vai variar ao longo da vida útil da estrutura. Né? Então, temos vários exemplos de cargas variáveis. O vento, por exemplo, é uma carga variável. A arquibancada a torcida em uma arquibancada de futebol é uma carga variável. Os móveis, né? Os móveis dentro de um prédio, de uma estrutura, são considerados cargas variáveis. Os veículos também são considerados cargas variáveis. As pessoas em uma edificação são consideradas cargas variáveis. Aí você me pergunta, Ronilson, mas aonde que eu encontro essas informações? Você vai encontrar na NBR 6120. A NBR 6120 foi feita uma revisão agora, né, em 2019. E lá você vai encontrar as ações de cálculo para edificações. Peso do concreto, peso da terra, peso de vidro, peso de alvenarias, sobrecarga de projeto para apartamentos, para shoppings, cinemas, estádio de futebol. Você encontra tudo lá, todos os parâmetros estão lá em seus valores característicos para você poder fazer o seu projeto. É um valor que você encontra na ABNT, na NBR 6120, não é no Google não, né? Muita gente vai falar no Google procurar qual é o carregamento de um prédio, né? Não é o Google que vai te informar isso. O Google é muito inteligente, eu sei que ele é, mas ele não tem que te informar isso. Quem tem que te informar isso é a ABNT. E é na NBR 6120 que você vai encontrar essas informações. Tá ok? Colocando aqui como é que cria-se, né, uma combinação de cálculo, né? Se a gente pegar aqui um gráfico de ações no tempo, a ação G, que vai ser a ação permanente, ela vai ser sempre uma linha contínua. Sempre uma linha contínua ao longo do tempo. A ação Q de vento vai variar ao longo da vida útil. Tem dia que venta mais, dia que venta menos, dia que venta muito forte, dia que não venta, e assim vai. E a ação também de sobrecarga de projeto, né? Tem dia que tem muita gente no prédio, tem dia que não tem quase ninguém, tem dia que tem uma festa, tem muito mais gente, tem dia que tem reunião com o diretor, né? Que praticamente ninguém vai, porque ninguém aguenta o diretor, e assim vai. Então, essas ações variam. E observe que o pico delas nem sempre coincide, né? A ação variável, a probabilidade de ocorrer o pico das ações variáveis, no mesmo instante, por exemplo, o dia que der o vento mais forte é o dia que o prédio está lotado com a sua carga máxima variável. Essa probabilidade é muito pequena. E por ser muito pequena, a NBR ela possibilita redução desses valores na hora de fazer as combinações de cálculo. Eu posso, por exemplo, eleger a carga de vento como variável principal e reduzir a sobrecarga de projeto. Eu posso eleger a sobrecarga de projeto como principal e reduzir o vento. Então, as combinações, a NBR traz para a gente as combinações de cálculo com a possibilidade de fazer essas reduções. Principalmente em estado limite de serviço. Porque em estado limite de serviço eu consigo trabalhar com o carregamento menor no prédio. Na minha estrutura, enfim, né?
Porque se eu pego, por exemplo, um edifício de apartamento, cuja sobrecarga de projeto ali é 150 quilos por metro quadrado. Qual a probabilidade desse edifício estar carregado totalmente com 150 quilos por metro quadrado durante a sua vida útil? É praticamente zero. É praticamente zero. Então, em condições de serviço, eu posso reduzir esse carregamento. Dessa forma, então, foram criadas as combinações de cálculo. Nós vamos ver aqui no nosso curso duas combinações de cálculo bem simples, bem básicas, para você entender o funcionamento, o mecanismo do processo. E eu te garanto que com essas combinações básicas você é capaz de fazer a grande maioria dos seus projetos aí. Principalmente projetos que têm apenas uma carga variável. Ok? Então, a combinação normal em estado limite útil, que é a combinação que vai me dar a carga distribuída em cima de uma laje. O resultado vai ser sempre em kilonewtons por metro quadrado, ou seja, KPa. Ó. É uma tensão em cima da laje. Eu vou chamar essa minha combinação de carga P da laje ELU, PLU. E ela vai ser um coeficiente de ponderação que multiplica a somatória das cargas permanentes mais um coeficiente de ponderação que multiplica a sobrecarga de projeto. A laje de um edifício de apartamentos, por exemplo, a única sobrecarga que ela tem é a sobrecarga de projeto. E a combinação em serviço, então vamos trabalhar aqui no início com a combinação em regime quase permanente, que também só tem uma variável, uma carga variável, e a fórmula é essa aqui, ó. Vai ser o P, carga P na laje, carga distribuída na laje, em estado limite de serviço, somatória das minhas cargas permanentes, mais um Psi2, que multiplica a minha carga variável. O que é esse Psi2, Jonas? Esse Psi2 ele é um redutor. Lembra que eu disse que a probabilidade da carga ser sempre máxima ao longo da vida útil é quase zero? Então, na verificação em serviço, eu posso reduzir um pouquinho a minha sobrecarga. Observe que, em último, ó, se eu tenho apenas uma sobrecarga, eu não posso reduzir nada. Se você pegar lá a NBR 6118, tem as combinações completas, lá eu vou ter situações em que, em último, eu consigo reduzir a sobrecarga. Porém, eu tenho mais de uma carga variável. Né? Se eu tiver mais de uma carga variável, eu vou aplicar o coeficiente de ponderação e o de combinação, que é esse aqui. Ó. Eu aumento e reduzo. É um caso um pouquinho mais para frente, depois a gente pode olhar com calma. Vamos trabalhar primeiro esse modelo aqui, que é o modelo mais simples, e você consegue resolver aí grande parte dos seus problemas de cálculo estrutural. Então eu vou ter duas combinações, uma combinação em último, que eu majoro a minha carga permanente, e majoro também a minha carga acidental, a minha carga variável. E eu vou ter uma combinação em serviço, em que eu não vou majorar ninguém, eu pego a minha carga permanente com seu valor característico, e vou somar aqui com a minha carga de variável, né, com a minha sobrecarga de projeto, reduzida por um coeficiente Psi2. Se você pegar a NBR 6118, na tabela 11.1, você encontra os coeficientes de ponderação, aqui, ó, combinação de ação, permanente, variável, propensão, total, normais, excepcionais, aqui, ó, excepcionais e de construção. Ao coeficiente aqui, ó, 1.4, 1.3, 1.2, desfavorável e favorável. Ah, professor, existe carga permanente favorável? Existe. Se eu fizer, por exemplo, um tubulão submetido a arrancamento, a carga principal é arrancamento. O peso próprio do tubulão é uma carga favorável. Né? Então, é um caso aí em que eu vou trabalhar com um coeficiente igual a 1. Eu não posso majorar um peso de uma estrutura que é favorável à estrutura. Telhado, por exemplo. Estou considerando o telhado, o vento levantando o telhado. O peso do telhado é uma carga favorável. Se o peso é favorável, eu não posso majorar o peso. Então, vou usar o coeficiente 1. Mas voltando aqui no nosso business, aqui, ó, carga permanente, 1.4. A variável também é 1.4, tá vendo? O G lá, ó, representa a carga variável em geral. Também é 1.4. Esse ponto 4 aqui, ó, ele é o nosso clássico, né? A nossa combinação em estado limite último vai ser sempre 1.4 G mais Q. Sempre.
Ah, professor, eu posso reduzir esse 1.4? Pode. No caso da carga permanente, você pode reduzir se tiver um controle tecnológico melhor. Está construindo na fábrica, é um pré-moldado, tudo bem. Você pode reduzir aí o peso da estrutura com coeficiente de 1.3. Em regra geral, obras comuns aí, moldadas em loco, vamos trabalhar sempre com 1.4, sem problema. E a outra tabelinha é a tabela 11.2, que vem com os coeficientes de combinação, que é aquele que você vai reduzir a sobrecarga em determinadas situações. Então, a gente pega aqui, ó, por exemplo, olha lá, o Psi2, olha lá. Ele pode ser 0,3 quando eu estou trabalhando em ambientes residenciais, aqui, ó, edifícios residenciais. Ó. Ele pode ser 0,4 em ambientes comerciais, aqui, ó. Olha o Czinho aqui, ó, ambientes comerciais. Ó. Locais em que há predominância de peso de equipamento, permanecem fixos por longo período de tempo, ou elevada concentração de pessoas. O residencial já é local em que não há predominância de peso de equipamento por muito tempo, né, e nem elevada concentração de pessoa. Né. Um edifício residencial, a carga de uma pessoa, ela só vai ter uma elevada concentração de gente ali se tiver uma festa. Então é um caso muito particular e muito esporádico. Então eu posso trabalhar com a redução para verificação em serviço aqui, ó, trabalhar somente com 30% da sobrecarga. No caso do edifício comercial, trabalhar com 40% da sobrecarga. A tabelinha está aí, né, ela encaixa aí na grande maioria dos seus projetos, só você olhar a tabela e olhar qual coeficiente que você vai usar. Tranquilo? Muito bem. Então, esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que seja útil na sua vida profissional e acadêmica. E no próximo vídeo, vou fazer um exemplo prático. Vou carregar uma viga, né, utilizando aí essas combinações de cálculo que a gente estudou aqui nessa videoaula. Te aguardo então no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá.